Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Faça um sinal aí, sim. Então, beleza. Vamos começar na página 235 com Jung, o inimigo. Os babados já. Já pelo título a gente já vê. Todo mundo preparado aí? Podemos começar, então? Beleza. Vou organizar aqui. Vamos lá. Examinando o passado com animosidade, Jung remontou as origens de sua ruptura com Freud a um episódio no verão de 1909, no navio George Washington, quando ele, Freud e Firenze ruminavam para os Estados Unidos. Jung, segundo seu relato, havia interpretado um dos sonhos do Freud da melhor forma que podia, sem entrar em maiores detalhes sobre a vida privada de Freud. Freud se absteve de fornecê-los, observando Jung com desconfiança e objetando que ele pessoalmente não poderia ser analisado. Isso poria sua autoridade em risco. Jung lembrava que essa recusa soara o dobre de finados para o poder de Freud sobre ele. Freud, o apóstolo autoproclamado da honestidade científica, estava colocando a autoridade pessoal acima da verdade. Aqui tem nota de rodapé. Numa versão ligeiramente diferente, Jung, alegando ter conhecimento de um caso entre Freud e sua cunhada, ligou o sonho que Freud não queria elucidar à sua suposta infidelidade. Olá, as fofoca. Acho que é Mina, né, o nome da cunhada. Eu acho que é com essa daí que diz que ele teve um caso, né? Vai saber se teve mesmo. Seja o que for que tenha ocorrido, de fato, Jung estava se agastando sob a autoridade Freud e, apesar de todos os protestos, não estava disposto a continuar a tolerá-la por muito tempo. Ainda em julho de 1912, Freud escrevia a Pfister que esperava que Jung se sentisse livre para discordar dele, sem má consciência. Mas era exatamente isso que Jung não conseguia fazer. A cólera, a ferocidade que permeiam as últimas cartas de Jung a Freud realmente atestam uma profunda má consciência. Jung, algumas vezes, iria acrescentar causas mais intrincadas para o rompimento com Freud. Ele insinuou que Freud havia se recusado a levar a sério as conferências que apresentara aos Estados Unidos, publicadas no final de 1912, como A Psicologia do Inconsciente. Escrever esse livro custou-me a amizade com Freud, relembrou Jung, porque ele não conseguia aceitá-lo. Mas, posteriormente, ele corrigiu e tornou mais complexo esse diagnóstico. Aquela que não era tanto a causa real, e sim a causa final do rompimento, porque houve uma longa preparação. Toda a amizade, julgava ele, havia sido, em certo sentido, uma preparação para o seu tempestuoso desfecho. O senhor sabe, desde o início eu tive uma reservation mentalis. Não podia concordar com um grande número de suas ideias, principalmente as ideias de Freud sobre a libido. Era bastante razoável. A divergência mais permanente de Jung com Freud, que percorre toda a sequência de suas cartas como um subtexto presságo, envolvia o que, certa vez, ele mencionou delicadamente como sua incapacidade de definir a libido, o que, em outros termos, significava que não estava disposto a aceitar a definição de Freud. Jung, constantemente ampliar o significado do termo de Freud para fazer com que abrangesse não só os impulsos sexuais, mas ainda uma energia mental geral. Mas Freud, enfeitiçado pela ideia fascinante de que depositara sua herança em mãos seguras, tardou em reconhecer a persistência e a amplitude da reserva mental de Jung.
E este, por seu lado, mascarou durante anos seus verdadeiros sentimentos, mesmo para si próprio. Freud permanecia, como Hércules dos antigos, um herói humano e Deus superior. Em novembro de 1909, contrito por não ter escrito mais prontamente desde sua volta à Suíça, após a visita à Universidade Clark, Jung confessou subitamente a seu pai entre aspas aqui, que havia pecado, pater peccavi. 2 semanas depois, apelou novamente a Freud como uma autoridade definitiva, em seu estilo mais filial. Frequentemente, desejo tê-lo nas proximidades. Frequentemente, teria várias coisas a lhe perguntar. De fato, até a ruptura tornar-se visível, Jung tratou suas divergências com as concepções de Freud como um defeito pessoal seu. Se tinha algum problema com elas, devia ser, obviamente, por não ter ainda adaptado suficientemente minha posição à sua. Os dois continuavam com seus intercâmbios amistosos e passavam juntos, apenas os dois, o tempo que conseguiam encontrar disponível em suas agendas cheias. Sempre havia muito do que se falar ou escrever. Em 2 de janeiro de 1910, Freud comunicou a Jung que estava especulando sobre a fonte da necessidade humana de religião no desamparo infantil. Esse comunicado é um sinal de confiança de Freud em Jung. Apenas um dia antes, ele comentara com Firenze que havia acabado de lhe ocorrer, por volta do Ano Novo, uma ideia sobre as raízes da religião. Jung, por seu lado, atolado numa crise doméstica provocada pelo que ele chamara de seus componentes polígamos, confidencialmente disse a Freud que estava ruminando sobre o problema ético da liberdade sexual. Uhum. Aqui, ó, tentando trazer uma explicação para fugir daquele dava. Aí fico pensando, né? Não sei como que vai seguir aqui as fofocas, mas será que o Freud realmente tinha um caso com a mina? Ou será que o Jung achava isso por pura. Vamos ver. Esses problemas particulares deixaram Freud um pouco apreensivo. Pensavam desviar a atenção de Jung do assunto principal, a psicanálise. Aqui, melhor que BBB. O BBB, eu confesso que eu não assisto, não estou sabendo, que é muito tarde, né? Eu prefiro ver série. Mas, pelo que eu já assisti outras épocas, é algo que eu gosto mais dessas fofocas aqui. Exortou Jung a ter paciência. O senhor precisa aguentar mais um pouco e levar nossa causa à frente. Isso foi em janeiro de 1910. No mês seguinte, ele informou a Firenze que as coisas estavam agitadas e enfurecidas novamente, no âmbito erótico e religioso de Jung. As cartas de Jung, comentou Freud com sensibilidade, soavam relutantes e distantes. Somente algumas semanas depois, Freud se animou ao ver que Jung saía de suas confusões pessoais, e rapidamente me reconciliei com ele, visto que, afinal, eu não estava zangado, mas apenas preocupado. Tendo aparentemente recuperado a serenidade, Jung começou a analisar sua mulher. Ora, meu Deus, meu Deus. Freud, a quem Jung informou dessa grave violação das regras técnicas, estava com uma disposição condescendente. Recentemente havia tomado parte na análise de Max Graf sobre seu filho, o pequeno Hans, e achou que Jung poderia ter êxito com sua mulher, embora sem dúvida considerasse impossível superar totalmente seus sentimentos não analíticos. Pode falar, Ana. Ele está analisando, Jung está analisando a mulher dele, a esposa dele, ou a Marta? A esposa Não, a esposa dele, A Jung está analisando a própria esposa. a própria esposa. Esse negócio não rola, né, meu filho? Eu sei que tem um monte de psicanalista, às vezes, que tenta analisar o próprio marido, namorado, parceiras e afins, e aí depois fala, não, peraí, deixa eu voltar, não pode fazer isso, né? Não dá certo.
é algo muito assim, né? Você vai analisar ali a pessoa que você se relaciona, você vai voltar para você, né? Não tem como. Se a gente for pensar nos próprios pacientes, a gente nutre algum tipo de sentimento por eles. Mas existe uma distância, né? É impossível você não ter algum sentimento pelo paciente que for, qualquer um deles, né? A gente sabe que existe. Óbvio que eu estou dizendo isso no sentido de existe a contratransferência e a gente não pode se deixar levar por isso, mas existe. Imagina com alguém que você tem alguma relação. Não dá, você se mistura ali, porque não é o que a gente sente que acaba com a análise, é quando você se mistura naquilo que acaba a análise, né? Então, assim, conhecido nesse sentido de você ter alguma proximidade, não dá, né, gente? Mesmo. Nem quando a gente acha, tipo, ai, mas eu sei tanto da minha mãe, ai, mas eu sei tanto do meu filho, então, mas não dá, não vai rolar. É igual aconteceu comigo, era uma pessoa, assim, não era amigo, mas igual na adolescência, eu namorava um amigo dele. E a gente viajava muito junto, e assim, eu sabia muito da vida dele, porque a gente estava muito próximo. Aí ele, então vamos ter. E assim, a gente mora numa cidade pequena, então. E às vezes, quando eu encontrava para tomar café com ele, eu escrevo para o jornal dele e tal. Aí ele, não, eu queria fazer, porque eu com você e tal. Aí eu falei assim: olha, eu fiquei meio assim. Ainda levei para minha análise, aí ela falou assim: olha, eu acho que isso aí vai partir de você. O que você sente? Você sente que você está à vontade? Tá, tentei, mas não rolou. Não foi? Não. Eu não acho errado e nem impossível a gente atender alguém que seja no lugar de conhecido. Até porque os primeiros pacientes que a gente tem, muitas vezes eles são pessoas que são conhecidos de amigos nossos, porque a sua rede vai se fazendo assim. Então, ai, mas sei lá, o fulano estudou com o meu amigo, mas hoje em dia não é amigo do meu amigo. Ai, tudo bem, né? Ou, nossa, eu fui numa loja tal, vi uma mulher X lá, e aí ela pediu meu contato e marcou, né? Sei lá, tô dando exemplo muito bobo, assim. Mas quando você conhece a pessoa, você sabe quem ela é assim, talvez não tenha uma grande implicância. Mas se você nutre algum tipo de sentimento por aquela pessoa, se você tem alguma relação com aquela pessoa, não dá. Porque aí não é mais só da ordem de uma contratransferência que acontece no set. Existe algo de fora que vai atrapalhar o andamento da análise. Eu acho que esse é o ponto, assim. Existe algo de fora? Se existir, não dá. Se você tem notícias da pessoa, do mundo externo lá, de qualquer lugar que não seja de dentro da análise, não dá certo. Então, isso que foi pegando, porque o que, que acontece? Ele não conseguia falar, e às vezes ele falava, eu estava assim, mas eu, entendeu? Eu estava assim, mas eu vi, não é isso. Eu falei, não dá, eu não estou conseguindo. Eu tive que sair ele também, porque não estava dando, porque tinha, não é um julgamento, mas assim, tinha uma proximidade que me impedia de escutar ele ali. Eu estava escutando ele fora. Sim. E aí tinha bem que estava contaminado, uma escuta contaminada. É isso? Aí sai fora. Igual, eu atendo a filha de um colega meu. Só que assim, eu não sei nada dela, eu lembro dela pequenininha. Então agora ela é adolescente, ela que falou que lembrou de mim. Porque na hora que eu fui, eu não estava lembrando, eu não sabia quem que era. É outra coisa que eu não sei, mas eu tenho tinha, né, mais contato com o pai dela, agora não tem mais. Mas com essa outra pessoa eu não consegui. Porque eu tô assim, aí tá me falando aqui, mas e aí? Eu estava pensando em coisas que eu estava ouvindo na rua, ou que eu Ó, imagina só. fora. O Otto e a Isis, eles têm amiguinhos. Eu conheço, é a mesma turma de amiguinhos, porque eles estudam juntos desde os 6 meses. Eu conheço eles e eu conheço o pai deles. Já pensou na adolescência deles eu atender? Não vai dar. Porque assim, eu os conheço, não vai rolar. Tem um conhecimento sobre eles, sobre a dinâmica familiar, tem um saber disso, que lá na frente ele pode falar assim, ai, mas a minha mãe era X coisa, e eu pensando, não era nada. Ou então, olha, não era bem assim, né? Ela era tal coisa. E ele falar, minha mãe, sei lá, não me ama. E eu pensei, nossa, mas ela era tão amorosa. E aí não vai.
né? É isso que aconteceu. Eu estava assim, pensando, não é bem isso, né? E assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou atender alguém pensando assim? Eu tô assim, gente, eu estava assim, meu Deus, não tá. É igual Não uma vai rolar. vez que eu dei supervisão de um caso que a pessoa que falava em análise falava uma coisa, mas a pessoa que a atendia via outra nos stories. Justamente por isso que a gente não pode ter informação de fora, porque não importa o que ela posta, importa o que ela fala. Para a gente, importa o que se fala. Ela pode tanto mentir na análise quanto mentir nos stories, mas é que você não tem que saber de algo que venha dos stories. Né? Às vezes tem a polêmica de a gente pode ou não pode seguir pessoas que a gente atende lá no Instagram. Sabe que já aconteceu algumas situações comigo, 2 vezes, na verdade, que eu seguia uma página que não é pessoal, mas uma página de negócios de pessoas, porque são negócios que eu frequentava. E aí calhou da pessoa me procurar e querer fazer análise, e eu começar a atender, e aí um dia, então, eu sou dona do lugar, tal. Eu pensei, já pra ser dona desse lugar, porque eu amo esse lugar, mas não quero. E assim, é uma questão que, tipo, eu já seguia, né? Não ia deixar de seguir e também não queria deixar de frequentar, embora tenha parado bastante de frequentar e às vezes só passo na frente para comprar lá o que eu quero e não vou, mando o Caio entrar, né? Não fico lá e tal. Mas assim, aconteceu e aí hoje eu não vejo mais. E nem é pessoal, é profissional. Então eu sigo, né? Continuo seguindo, não achei que deveria, mas silenciei parar de seguir. Então, tem isso, assim, da gente. Ou, às vezes, PCs também. Vocês sabem, aqui, vai, por exemplo, no Quintas com Freud. Pode ser que em algum momento eu siga vocês, veja alguma coisa lá e seguir. Aí, lá, seguir a Ana, seguir a Thay. Aí, daqui um tempo, elas vão, quero fazer análise com você. Sei lá, a gente se conhece aqui, às vezes rola uma transferência. Eu não deixaria de seguir. Mas a partir do momento também que começasse a análise, eu já não assistiria nenhum story, silenciaria feed, story, porque não tem, né? Talvez em algum momento, mesmo que sem querer, ainda que eu não tenha curiosidade, deixa eu ir lá e entrar no Instagram dela, pode aparecer uma coisa que eu penso, não foi bem isso que ela falou. E aí desanda. Uma vez que informações de fora entram no setting analítico, que não é trazido pelo próprio paciente, e que você se questiona se aquilo é verdade ou não, porque você tem uma outra informação, acabou, não tem mais análise. Difícil. Eu tive uma professora, nossa, eu adorava, ela era minha supervisora de estágio na época da faculdade, e eu queria fazer análise com ela, na época eu estava trocando de análise. Aí eu perguntei se ela podia, ela não quis. Ela disse, não vou te atender porque eu sou sua supervisora e eu te dou aula, e a gente tinha uma proximidade ali, assim. Então, ela não passou para outra pessoa. Eu Né? tive Porque uma, esse aí eu fui entender. Assim. E teve uma paciente também que eu seguia, mas eu não tinha contato, eu só seguia, porque é da mesma cidade e tal. Aí ela me procurou, eu parei de seguir, porque às vezes passava assim, eu estava vendo, mas eu não tinha proximidade, mas eu não vou ficar vendo justamente isso, eu vou ver, a pessoa chega e fala uma coisa e é outra, aí já vem aquele julgamento ali que não cabe no set, né? Então eu falei assim, não sigo. E ela até perguntou, ela até levou e perguntou porque eu tinha deixado de seguir. Falei, Sandra, porque eu acho que não cabe. Às vezes você vai postar coisas pessoais suas e tal, e aí ficou, aí continuou. Mas assim, eu deixei de seguir, eu não só silenciei, mas eu deixei de seguir. é, Sabe? eu acho que em alguns casos deixar de seguir pode vir a ser uma questão para a pessoa, porque ela pode Até perceber, que ela né? perguntou, né? Ela traz e você trabalha e fala sobre isso. Por hora, assim, dessas pessoas que eu me lembro agora que isso já aconteceu, ambas eu não deixei de seguir, mas eu silenciei. Tanto que hoje eu não vejo nada mais. Tá ali, de alguma maneira, tá. Você falou da supervisora, eu lembrei que tinha uma professora na faculdade que eu amava, era minha professora de psicanálise, e ela foi minha supervisora de estágio, depois eu fiz supervisão com ela, curso, fora e tal, e aí um dia eu falei para ela, você não pode me atender, né, queria fazer análise com você, e ela falou, não posso, mas por que não? Eu queria que fosse com você, e ela, não posso, porque eu amo você é tipo minha filha, assim, eu falei, eu não tenho filho, e para mim você é minha filha, então
não dá, eu tenho uma contratransferência, se eu tivesse uma filha, eu queria que fosse assim, e aí não vai rolar, porque eu vou te ver como filha e não como uma analisante, né? É isso mesmo, tipo, não daria. E eu gostava muito dela, assim, acho que tinha muito afeto, assim, carinho, tudo que realmente talvez tenha tido uma transferência, mas que talvez a gente pudesse se perder, porque do jeito, eu não posso falar que eu amava ela como uma mãe, mas eu amava ela, assim, tinha muito carinho, e ela trazia isso, né, de, não, eu quero uma filha igual a você, como é que eu vou atender você? Não vai rolar. Então é importante a gente estar atenta essas questões, ainda mais que eu tinha, o quê, 17, 18 anos, tipo, era muito novinho, não ia dar mesmo, né? A gente precisa reconhecer nossos limites nisso, porque senão desanda. Acho que na época, como a gente está lendo aqui, né, do Jung, do Freud, existia uma problemática de, eles estavam formando analistas, eles moravam muito longe, né? Você vê que cada um aqui é de um país, cada um está num lugar, e estava tudo começando. Talvez não tivessem conhecimento dos problemas que isso poderia dar. Mas o Freud, ele tem um texto que, se eu não me engano, é o Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, que ali ele fala, numa das recomendações, que se você topar atender alguém da família de um amigo seu, é bom que você esteja preparado para perder aquele amigo. E acho que é justamente isso. Nesse trecho, acho que ele fala do filho de um amigo. E aí ele traz como um exemplo, né? Você pode atender o filho, mas você vai perder o seu amigo. Independente do trabalho, ele ainda coloca, independente do trabalho de análise que você fez, bom ou ruim, você vai perder aquele amigo. E acho que a gente tem que levar isso sempre em consideração. Até mesmo também aquela às vezes me perguntam assim, de atender parente, casal, pessoas, eu sou irmã, até isso também, porque como que você vai estar lá? Você vai escutar um, você vai escutar outro? Não tem como. Aí outro dia a moça perguntou se eu ia atender, se eu poderia atender, acho que era prima, eu falei, eu não atendi, a cidade é pequena, daqui, eu atendo online, mas acaba que as pessoas são muito próximas, mas assim, se a pessoa tem uma proximidade e vai falar daquela pessoa ali na análise, como que você vai atender uma pessoa tão próxima ali assim? É isso, vai atrapalhar seu olhar. De novo, são informações externas que não vai modificar o olhar que você tem até um ponto de você, de repente, pensar, não é nada disso que você está dizendo. E aí, E aí como coloca assim, tem dúvida, você fica assim, Ana, cortou seu ah, áudio. Eu eu vou faço... sair da sala e já entro, gente, peraí. Estão me ouvindo? Uhum. Sim, então beleza. Não, acho que normalizou. É sempre que tem alguém com fone, ele faz isso. Sei por quê. Deixa eu achar aqui onde eu estava. Aqui. Quando Jung estava suscetível, Freud era tranquilizador, pensando na possível aplicação da psicanálise às ciências da cultura, interesses de que Jung partilhava com entusiasmo. Freud expressou o desejo de poder contar com estudiosos de mitologia, linguísticas e historiadores da religião. Gabi, a gente está na página 237, no segundo parágrafo, para ajudar na tarefa. De outra forma, teremos de fazer tudo isso nós mesmos. De maneira um tanto enigmática, Jung interpretou a fantasia de Freud como uma crítica. Com isso, disse-me a mim mesmo: o senhor provavelmente quer dizer que sou inadequado para esta tarefa. Não era absolutamente o que Freud tinha em mente. Olha o perigo da suposição. Quando tiver dúvida, pergunta para a pessoa o que ela quis dizer. O fato de o senhor se sentir ofendido, replicou ele, foi música para os meus ouvidos. Sinto-me inteiramente encantado que o senhor assuma pessoalmente esse interesse com tanta seriedade, que queira pessoalmente ser exército auxiliar. Quando surgiam tensões como essas, Freud empenhava-se em mitigá-las. Fique tranquilo, escreveu a seu querido filho, e pintou perspectivas grandiosas de grandiosas vitórias vindouras. Deixo-lhe mais coisas
a conquistar do que eu próprio conseguiria. Toda a psiquiatria e a aprovação do mundo civilizado que está habituando a me encarar como um selvagem. Ao longo de tudo isso, Jung manteve a posição de filho favorito, amoroso, apenas esporadicamente e indisciplinado. No começo de 1910, a caminho dos Estados Unidos para uma consulta rendosa que poderia atrasar sua presença no Congresso de Nuremberg, ele enviou a Paris uma nota pueril de desculpas a Freud. Agora não fique bravo com minhas travessuras. Continuava a anunciar o sentimento de inferioridade em relação ao senhor, que frequentemente me domina, e seu excepcional prazer com uma das cartas elogiosas de Freud. Afinal, sou muito receptivo a qualquer reconhecimento que o pai demonstra. Às vezes, porém, o inconsciente rebelde de Jung era irreprimível. Freud estivera trabalhando nos estudos que conduziram a Totem e Tabu, e cônscio de que Jung se interessava por esse tipo de pré-história especulativa. Pediu algumas sugestões. Jung escolheu essa carta muito bonita de maneira defensiva. Agradeceu calorosamente a Freud, mas logo acrescentou: no entanto, é muito opressivo para mim se o senhor também se envolver nesta área, a psicologia da religião. O senhor é um concorrente perigoso, e se for o caso de se falar em concorrência. Evidentemente, Jung precisava encarar Freud como concorrente, embora censurasse, uma vez mais, as falhas de seu caráter. Orgulhava-se em promover a psicanálise, tarefa que, esperava que Freud concordasse, era muito mais importante do que minha incapacidade pessoal e minha agressividade. Seria o caso, perguntou angustiadamente, de que o senhor desconfia de mim? Garantiu a Freud de que não teria porquê. Certamente, Freud não levaria objeções ao fato de Jung ter suas próprias ideias. Vê que o Jung está sempre na negativa. Ele sempre. Não é assim, você confia em mim? É, você desconfia de mim? Não quero seu lugar. Tá bom. A gente só fica de olho agora, né? O Freud não percebeu isso. A gente, sabendo da história toda, já começa a prestar atenção. Contudo, ele insistiu que havia me empenhado em mudar minhas opiniões, segundo o juízo daqueles que sabem melhor. Muita paparicação também, né? Muita puxação de saco. Toda hora colocando Freud como se fosse tudo bem, ele era mesmo, mas eu acho que isso queria dizer sobre o pensamento dele contrário a isso. Nunca teria me alinhado ao senhor se um pouco de heregia não corresse em meu sangue. Alguns meses depois do rompimento final de Freud com Adler, Jung reafirmou energicamente sua lealdade. Não estou minimamente disposto a imitar Adler. Olha aí, de novo. Não estou. Vamos só cortando os não que ele fala, né? Mesmo ansioso por fazer vista grossa a esses sintomáticos desmentidos, Freud não poderia considerar tais reafirmações reconfortantes, mas tentou, de maneira mais delicada, recompor o tecido de sua intimidade com Jung, que começava a se esgarçar. Rejeitou o severo autodiagnóstico de Jung e substituiu a incapacidade e agressividade por um termo muito mais brando: mau humor. O único problema entre eles, acrescentou Freud, era a negligência esporádica de Jung em relação às suas obrigações como presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Lembrou a Jung um pouco melancolicamente. O fundamento indestrutível da nossa relação pessoal é nosso engajamento na psicanálise. Mas foi tentador construir sobre essas bases algo de belo, ainda que mais frágil, uma solidariedade íntima. E não haveria de permanecer assim? Era um apelo das profundezas do ser de Freud, respondendo escrupulosamente a todas as questões que Jung estava levantando, declarou-se em perfeito acordo com a afirmação de que a independência intelectual de Jung. Jung citara a ele uma longa passagem de Assim falou
Zaratustra de Nietzsche para reforçar sua declaração de autonomia. Pega-se mal a um mestre se mantém apenas como discípulo. Iniciava o trecho. E por que o senhor não quer reconhecer minha vitória? Freud respondeu com certa perplexidade. Se uma terceira pessoa lesse essa passagem, ela me perguntaria se me incumbi de eliminá-lo intelectualmente, e eu teria de dizer, não sei. Mais uma vez, de maneira um tanto pungente, ele tentava abrandar as preocupações de Jung. Mantenha a certeza da constância de meu afetuoso interesse e continue a pensar em mim de maneira amigável, mesmo que escreva apenas raramente. O apelo de Freud foi ignorado, e Jung, se é que respondeu a ele, entendeu-o como uma tentativa de sedução. Em maio de 1912, envolveu-se com Freud numa discussão sobre o significado do tabu do incesto, por trás do qual assomava aquela questão nunca resolvida, a sexualidade. O tom de Freud nessa troca de opiniões era de desorientação. Estava se esquivando desesperadamente ao reconhecimento de que sua amizade com Jung estava condenada. Mas Jung parecia ofendido, como alguém que já rompeu com um amigo e agora está reunindo suas razões. Não foi por acaso que a ruptura definitiva tenha se iniciado com um incidente banal. Em abril de 1912, em Ludwig Biswanger, que recentemente fora nomeado diretor do sanatório de Kreuzlingen, no Lago da Constança, foi submetido a uma operação para extrair um tumor maligno. Alarmado com a perspectiva de perder um de seus homens novos e viçosos para a morte irracional, Freud enviou ao inválido uma carta angustiada. Pintou a si próprio como um velho que não deve se queixar se sua vida for terminar em poucos anos, e que decidiu não se queixar. Para quem as notícias de que a vida de Biswanger podia estar em perigo eram particularmente dolorosas. Afinal, disse Freud a Biswanger, era um dos que continuarão minha própria vida. Por vezes, o desejo secreto de Freud por uma imortalidade que lhe seria assegurada pelos seus filhos ou seguidores aflorava a superfície da consciência. O desejo havia influenciado sutilmente suas relações com Jung, mas raramente encontrou expressão mais pungente do que quando pensou que Biswanger podia estar à morte. Aqui tem nota de rodapé falando que esse Biswanger viveria até 1966. Biswanger pediu que Freud mantivesse sigilo sobre as notícias, e Freud fez uma visita apressada ao paciente, que estava passando satisfatoriamente. Ora, a casa de Jung em Kuznets ficava a cerca de 60 quilômetros de Kreuzlingen, mas Freud, premido pelo tempo, não aproveitou a oportunidade de parar. Indiferente à agenda lotada de Freud, Jung resolveu ficar ofendido. Era sentimental, né? Enviou a Freud uma carta de recriminação, ainda que carregada de culpa, atribuindo o que veio a chamar de gesto de Kreuzlingen ao desagrado de Freud por suas maneiras independentes. Em réplica, Freud deu-se o trabalho de apresentar detalhadamente seus movimentos, sem mencionar a operação de Biswanger. Aqui tem outra nota. Tampouco comentou o assunto com os outros. Na semana de Pentecostes, escreveu ele a Abraham, passei 2 dias em Constança como convidado de Biswanger. Ver também sua carta a Firenze, onde informava simplesmente que havia passado um fim de semana com Biswanger, sem apresentar a verdadeira razão de sua viagem. Sabe aquela frase assim, é melhor ter paz do que razão? Ele devia ter escolhido a paz, foi escolher a razão, se lascou. E lembrou a Jung que profundas diferenças nunca o haviam impedido antes de visitá-lo. Há poucos meses, o senhor provavelmente me pouparia tal interpretação. A suscetibilidade excessiva de Jung em relação ao gesto de Kreuzlingen levou Freud a comentar: vejo nessa observação sua uma incerteza em relação à minha pessoa. Acho que dá para ler mais aqui.
A inquietação de Freud se transmitiu rapidamente a seus íntimos. Em junho, Ernest Jones esteve em Viena, viu Firenze e aproveitou a ocasião para discutir a ameaça de outras dissensões no campo psicanalítico. As marcas emocionais que a partida de Adler deixava em Freud e seus adeptos ainda não estavam cicatrizadas, e problemas com Jung agora se afiguravam tão prováveis quanto catastróficos. Então, Jones teve uma das ideias que fizeram a história da psicanálise. O que era preciso, pensava ele, era uma pequena e sólida organização de fiéis. Um comitê clandestino que se reuniria em torno de Freud com sua guarda palaciana de confiança. Os membros do comitê trocariam ideias e notícias e se encarregariam de discutir, na mais estrita privacidade, qualquer desejo de se desviar de qualquer um dos princípios fundamentais da teoria psicanalítica: a repressão, o inconsciente ou a sexualidade infantil. Firenze concordou, entusiasmado com a proposta de Jones, e o mesmo fez Henke. Tipo, vamos formar uma panelinha protegendo o pai, né? Muito encorajado, Jones apresentou a sugestão a Freud, que então se recuperava das lides do ano na estação de veraneio de Karlsbad. Freud aceitou a ideia com determinação. O que tomou conta imediatamente da minha imaginação é a sua ideia de um conselho secreto, composto dos melhores e mais confiáveis entre nossos homens, para cuidar do desenvolvimento futuro da psicanálise e defender a causa contra personalidades e acasos que eu não estiver mais presente. Gostou da proposta de Jones a ponto de tentar reivindicar sua paternidade. O senhor afirma que foi Firenze quem exprimiu essa ideia, mas pode ter sido minha, formulada em épocas melhores, quando eu esperava que Jung reuniria em torno de si um círculo destes, compostos por líderes oficiais das associações locais. Agora, lamento dizer que uma tal união teve de se formar, independentemente de Jung e dos presidentes eleitos. Certamente, tal comitê iria tornar a vida e a morte mais fáceis para mim. A primeira exigência, julgava Freud, era que esse comitê teria de ser estritamente secreto em sua existência e ações. O número de membros seria pequeno: Jones, Firenze e Henke, os criadores, que eram candidatos naturais, assim como Abraham. Da mesma forma, Sykes, em quem tenho confiança ilimitada, apesar da brevidade do nosso conhecimento. Apresentado o espírito da proposta, ele prometeu a máxima discrição. O plano revela muito acerca da constante insegurança desses primeiros psicanalistas. Freud pensava que talvez ele pudesse ser adaptado para atender às necessidades da realidade, mas reconhecia sinceramente também um elemento infantil e talvez romântico dessa ideia. Jones havia usado a mesma linguagem carregada. A ideia de um pequeno corpo unido, destinado, como os paladinos de Carlos Magno, a defender o reino e a política do seu senhor, foi produto de meu romantismo pessoal. De fato, o comitê funcionou satisfatoriamente por alguns anos. Deixa eu ver quanto falta aqui, para ver até onde que a gente vai ler. Mas acho que é grande ainda, né? É de bastante coisa. Ao longo do verão de 1912, a insistência de Jung em se sentir ofendido com um gesto de Krasnin continuou na ordem do dia. A ira de Jung alimentou as apreensões de Freud. A carta que recebera de Jung, disse Freud a Jones no final de julho, não pode ser interpretada senão como um repúdio formal de nossas relações até então amigáveis. Lamentava o fato, não por razões pessoais, mas sim profissionais, e estava resolvido a deixar as coisas correrem e não mais tentar influenciá-la. Afinal, a psicanálise não é mais assunto pessoal meu.
mas concerne igualmente ao senhor e a muitos outros. Poucos dias depois, informava pesaroso a Abraham, lembrando a constante desconfiança deste em relação a Jung. Estou ocupado com acontecimentos em Zurique, nos quais se confirma uma velha profecia sua que eu quis ignorar. Toda sua correspondência desses meses mostra Freud preocupado com as formas de garantir o futuro de seu movimento, o que significa, emocionalmente, seu próprio futuro pessoal. Certamente não contribuirei em nada para uma ruptura, e espero que a comunidade organizada possa permanecer intacta. Ao enviar a Firenze a carta de Jung sobre o fato de não tê-lo visitado em Kuznait, Freud interpretou-a como uma provável demonstração de que a neurose de Jung devia ser ativa. Tristemente, admitiu seu malogro ao tentar fundir judeus e não-judeus a serviço da psicanálise. Infelizmente, eles se separam como azeite e água. A questão, evidentemente, preocupava-o. No mês seguinte, disse a Henk que tivera a esperança de realizar a integração de judeus e antissemitas no solo da psicanálise. Mesmo na adversidade, ele continuava a ser o objetivo de Freud. Mas Freud pensava que Firenze apreciaria a maneira como ele estava enfrentando toda a situação, emocionalmente muito distanciado e intelectualmente superior. Na verdade, Freud estava menos distanciado do que queria aparentar, embora, ainda em setembro, aceitasse o prognóstico de Jones de que não há grande perigo de uma separação entre Jung e mim. Ele queria ser razoável. Se o senhor e o pessoal de Zurique chegassem a uma reconciliação formal, eu não poria dificuldades. Seria apenas uma formalidade, na medida em que não estou zangado com eles. Mas acrescentou Freud, meus antigos sentimentos por ele não poderão ser restaurados. Talvez o fato de estar de férias em sua querida Roma o deixasse mais otimista de que era o caso sob qualquer aspecto. No entanto, Jung dava a Freud cada vez menos razões para sequer uma ponta de otimismo. Em novembro, depois de voltar de uma conferência nos Estados Unidos, ele escreveu a Freud, alimentando seu ressentimento. Ao falar em Fordham, o que Freud chamou de uma pequena universidade desconhecida, dirigida por jesuítas, ele também, quando queria tacar ali, né, na pessoa, ele... eu sempre esqueço a palavra, mas ele era nada sutil, ao contrário disso. Como é que se diz? Deixa eu pensar aqui. Não lembro. Quando eu lembrar, eu falo. Eu sempre falo dele, que ele tratava as coisas assim, parece que ele era legal, mas ele estava dando uma cortada na pessoa. Em outros lugares, Jung tinha se desfeito de grande parte da bagagem psicanalítica. A sexualidade infantil, a etiologia sexual das neuroses, complexo de Édipo, e redefinira abertamente a libido. Em seu relato a Freud, observou animadamente que sua versão da psicanálise havia conseguido conquistar muitas pessoas que até então ficavam desconcertadas com o problema da sexualidade na neurose. Mas prosseguia Jung. Ele estava em seu direito de falar a verdade, conforme havia. No entanto, embora insistindo novamente que o gesto de criançolinho de Freud havia deixado uma ferida duradoura, ele esperava que as relações pessoais de amizade com Freud se mantivessem. Afinal, observou com grande esforço momentâneo de gentileza, ele devia muito a Freud. Mas o que queria de Freud não eram ressentimentos, mas julgamentos objetivos. Para mim, não é uma questão de capricho, mas de fazer valer o que considero verdadeiro. Não é incisivo, apesar de também. Mas, tipo, ele falava com um desdém, assim. Tem uma palavra, quando a pessoa é assim, é que agora me fugiu. Eu acho que nunca mais as palavras vão voltar para mim do jeito que era antes da Covid, gente. Come a memória da pessoa. Tipo, eu sei qual é a palavra. Quem já teve Covid, não sei se sente isso, mas eu sei a palavra, mas eu não consigo falar.
É um saco, não tem um problema de memória, mas algumas palavras comem, assim, ó. O vídeo comeu. Daqui a pouco eu lembro. Eu sempre falo isso dele, então, se eu não lembrar hoje, em algum momento eu vou lembrar. Vou ler só mais essa parte aqui e aí a gente para dar tudo, ficar com sentido. A carta de Jung era um manifesto truculento, uma declaração de independência da qual mal conseguia evitar a rudeza. Mas ele também recordou a Freud que Zurique não era a única fonte de notícias desagradáveis. Ouço dizer, observou Jung, que surgiram dificuldades com Steckel. Acrescentou em tom combinativo que Steckel devia ser afastado de Zentralblatt. Ele já provocou danos suficientes com seu indecente fanatismo pelo confessionalismo, para não dizer exibicionismo. Freud concordou com Jung, possivelmente pela última vez. Ao longo de 1912, Steckel havia continuado a comparecer às reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena. Vocês estão querendo achar a palavra, né? Não é perspicaz. É quando uma pessoa, tentar explicar, quando uma pessoa fala assim, que nem esse exemplo que ele falou, ele foi lá dar aquela palestra naquela universidade pequenininha, sabe? Quando, tipo assim, meio que diminuindo, mas fala é por essa via do passivo-agressivo, eu ia falar isso, é um discurso passivo-agressivo, não é snob ainda, estamos chegando lá. Ele diz debochado. Pronto. Eu vou anotar aqui, ó. Debochado. Freud era debochado. Porque ele sempre é debochado. Ele sempre tem esse tom. E eu sempre esqueço essa palavra. Eu não sei porque eu devo ter alguma resistência com essa palavra. Sempre que eu vou dizer que alguém é debochado, ela some da minha cabeça. Não sei. Tipo, tem algum. Vou trabalhar. Amanhã eu tenho análise. Trabalhar isso. Deve ser porque eu também sou. Talvez. Talvez seja isso. Não é legal, né, de vez em quando ser debochado, mas a gente não é só legal, né? Às vezes eu faço isso, que feio, aí vocês conhecendo o outro lado. Vamos lá. Nos primeiros meses do ano, havia participado com destaque numa série de discussões sobre a masturbação e, em outubro, fora confirmado no cargo de editor de Zentralblatt. Mas então brigou com Taussky e o episódio, o último numa longa cadeia de provocações, esgotou a paciência de Freud. Em sua autobiografia, Steckel foi um tanto vago sobre o rompimento de Freud com ele. Levantou a hipótese de que talvez Jung tivesse trabalhado contra si. Freud com certeza havia favorecido o agressivo Taussky, que Steckel considerava como inimigo. De fato, a confusão final foi precipitada pela direção editorial de Steckel no Zentralblatt. De início, como Freud reconhecia agradecido, ele havia sido um editor excelente, em franco contraste com Adler, mas logo passou a tratar a revista como propriedade particular, tentando impedir que as resenhas de Stausky fossem publicadas. Freud sentiu que não poderia permitir tal arbitrariedade e, finalmente, em novembro de 1912, ele anunciou a Abram que Steckel está seguindo seu próprio caminho. Sentia-se muito aliviado. Estou muito satisfeito com isso. O senhor não pode saber o que sofri com a tarefa de defendê-lo contra o mundo inteiro. É um ser humano insuportável. A crescente certeza de Freud de que Steckel era um mentiroso descarado e incurável tornou o rompimento irreparável. Steckel, disse Freud a Jones, tinha dito às pessoas em Zurique que houvera uma tentativa de sufocar a liberdade de sua mente, mas deixara de mencionar suas brigas com Taussky ou sua pretensão de que o Zentralblatt, que era sua propriedade pessoal. Para Freud, que possuía rigorosos princípios morais, tal falsidade frustrava qualquer possibilidade de manter com ele relações que envolvessem responsabilidade coletiva. Steckel, julgava ele, havia degenerado em pregador, a soldo do adlerismo. Fim! Vamos acabar aqui e aí na semana que vem a gente volta
com a página 242, e aí, no caso do Steckel. Anotem aí. Isso aí. Tem umas páginas ainda, mas acho que a gente termina do Jung na semana que vem. Beleza? Um beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Bruna. Eu que agradeço a companhia. Beijo.